Esta é a aula 11 de Teoria e Análise Regional e Urbana de 2020. Vamos tratar sobre novas territorialidades na Amazônia e desafios às políticas públicas. O nosso texto de referência da geógrafa Berta Becker foi publicado no Boletim do Museu Emily Guild Ciências Humanas em 2010. Primeiro um pouco da autora. A geógrafa Berta Becker cursou bacharelado e licenciatura em Geografia e História na Faculdade Nacional de Filosofia da UFRJ em 1948, doutora em 1970 e livre docente pelo Instituto de Geociências da UFRJ, com pós-doutorado pelo Departamento de Urban Studies e Planning do Massachusetts Institute of Technology em 2000. Tive um prazer enorme de conhecer Berta Becker. Ela esteve na Amazônia, ela esteve muito presente na Amazônia. Poderíamos dizer que ela é uma das grandes especialistas com a sua obra sobre a região e também sobre a relação da região com o planejamento nacional. Infelizmente, ela faleceu em 2013, no auge da sua produção acadêmica, embora já estivesse com uma idade bastante avançada. Era absolutamente participativa, produtiva e uma voz muito influente na Amazônia. Ela trabalha no texto dela a relação entre dois processos interrelacionados que impulsionam a globalização. Na verdade, o texto dela, de 2010, ele é muito atual em relação à nossa programação aqui da disciplina. Ela trata da revolução científico-tecnológica, especialmente da microeletrônica e da comunicação, e a crise e reestruturação do capitalismo da economia mundial, que são dois temas já bastante frequentes aqui na nossa disciplina. Inclusive nas relações mais da visão de pessoas de fora e também a partir também da discussão que a gente fez com a Tânia Bacelar. Ela marca que a revolução tecnológica é um processo de mudança caracterizada por uma nova forma de produção baseada na informação e no conhecimento com maiores fatores e fontes de produtividade. É um processo específico de produção fundamentado nessa inovação permanente e não constitui apenas uma nova técnica de produção, mas também uma nova forma de produção e, portanto, de organização social, como a gente também tem visto ao longo da disciplina, que ocorre nesse contexto de reestruturação do sistema econômico, baseado naquilo que a gente já vai vendo, que é a substituição da produção industrial como se conhecia anteriormente, a emergência do setor de serviços e algumas características desse modelo associadas ao vetor científico-tecnológico moderno, que caracteriza uma nova estrutura de poder e novas estratégias espaciais. Aqui a gente tem um primeiro mapa da região Amazônia, da região da Amazônia Legal, né, no que se refere à existência de conexões de rodovias federais na região norte. Tá? É uma ilustração que vai justamente ajudar a entender aquilo que Berta Becker chama a atenção, que são as estratégias espaciais, algumas mais antigas e outras com feições variadas e que são parte, como a gente também infelizmente já vem tratando, no processo desigual e combinado. Né? A macro-região e o planejamento, aqui a Amazônia Legal, as sub-regiões de produtividade ligadas a uma sub-regionalização esquemática de 2003, parte do princípio da discussão de que no segundo e terceiro quartéis, pedaços do século XX, foram marcados pelo forte poder dos estados nacionais na indução da economia. Era um planejamento centralizado em nível espacial, que teve como escala ótima a macro-região, não descia ao nível local. A meta era uma unificação do mercado doméstico, já tratado por Tânia Bacelar antes, e a necessária negociação com as elites regionais que explicam a primazia da macro-região como fundamento da organização dos sistemas espaciais nacionais. A intervenção do Estado na economia e no território com base nesse planejamento macro-regional. A Amazônia foi uma região prioritária para a integração nacional de 65 a 85, mas que não deu conta, né, de trazer o desenvolvimento para o nível mais local.
É aí que ela constata novas territorialidades que vêm emergindo no mundo em diferentes escalas, pondo em xeque não só a primazia da macro-região para o planejamento, como o próprio Estado como única fonte de poder. Esse processo vem certamente ocorrendo no Brasil, onde é pouco analisado e, no entanto, vem se estabelecendo. Então, a relação que ela faz é na elaboração de políticas públicas nesse momento histórico que exige um aprofundamento no conhecimento sobre o processo de transformação territorial que acontece na Amazônia hoje. Esse processo está marcado aqui pelos vetores, pela importância que vai ter a nucleação em torno de Belém, alguma coisa em torno de Manaus, os vetores, né, de um adensamento populacional e de uma fronteira, né, submetida a uma lógica bastante desigual, né, principalmente pelos vetores econômicos que a gente já viu anteriormente. Quais são os fatores, então, que a gente pode dizer que vêm de fora e que estão articulando isso tudo? É a crescente internacionalização da economia capitalista, conduzindo corporações multinacionais, as estratégias planetárias que a internacionalização chega a trazer, que asseguram um crescimento interativo entre elementos dissociados de conjuntos da escala planetária, controláveis por meio da comunicação e não por outro tipo de acessibilidade. Tá? Trazendo uma redefinição da relação capital-trabalho, que nós também já vimos, decorrente do aumento da produtividade com grande redução de custos do trabalho pela automação e segmentação da produção. Tudo isso também é acompanhado por uma nova forma do Estado. O fortalecimento do poder das corporações representa a perda de poder pelo Estado, na medida em que os países deixam de ser as unidades econômicas da realidade histórica, perde o controle sobre o conjunto do processo produtivo, que é agravado nos países subdesenvolvidos pela dívida externa. Sob condições de menor autonomia estatal, amplia-se sobremaneira a fragmentação do Estado, do espaço nacional, pela apropriação e gestão privada de grandes parcelas, que, vinculadas ao espaço transnacional, são relativamente autônomas. Ou seja, a abrangência do Estado ela perde poder pela autonomia dadas as condições de produtividade dessas unidades privadas autônomas. Então é aqui que entra em discussão os dois conceitos para Berta Becker que são fundamentais, de território e territorialidade. É necessário reconhecer modos e intensidades diversos da prática estratégica espacial. Distinguir territorialidade e gestão do território são duas faces conflitantes de um só processo de reorganização política do espaço contemporâneo. Ou seja, a divisão de territórios ou de regiões perde para a capacidade de gestão desse território. Ou seja, as dinâmicas espaciais regionais elas são tão mais fortes e tão mais decisivas que fogem, né, da condição de gestão do território que o Estado tinha anteriormente. Então, é importante revisitar ou rever o significado da territorialidade. O território é o espaço da prática. Por um lado, é produto da prática espacial, inclui a apropriação de espaço, implica a noção de limite, um componente de qualquer prática, manifestando a intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço. Por outro lado, é também um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como meio para a sua prática. A territorialidade humana é uma relação com o espaço que tenta afetar, influenciar ou controlar ações por meio do reforço do controle sobre uma área geográfica específica. Isto é, o território é a face vivida do poder. Quer dizer, é a intenção do Estado identificar esse território, mas ele tem uma força, uma territorialidade humana que muitas vezes não é coincidente com aquela visão do Estado de controle, de busca por maior controle. A territorialidade vai se manifestar em todas as escalas, desde as relações pessoais e cotidianas até as complexas relações sociais. A territorialidade se fundamenta na identidade e pode repousar na presença de um estoque cultural que resiste à reapropriação do Estado de base territorial. Ou seja, há dinâmicas que são muito diferentes da maneira como o Estado entende essa territorialidade.
A malha territorial vivida é uma manifestação das relações de poder, da oposição do local ao universal, dos conflitos entre a malha concreta e a malha abstrata, concebida e imposta pelos poderes hegemônicos. Então essa territorialidade ela é decisiva para que a gente possa aprofundar o entendimento do que são os desafios para a região amazônica. O significado já da gestão do território, por outro lado, é importante que a gente coloque que, primeiro, a gestão é um conceito associado à modernidade. É a prática estratégica, científico-tecnológica, que dirige, no tempo, a coerência de múltiplas decisões e ações para atingir uma finalidade. Esse conceito da modernidade não existia anteriormente. Ele é revestido de conhecimento, de práticas que não são exatamente o modo de acontecer, de fazer daquela territorialidade discutida antes. A gestão é eminentemente estratégica, segue um princípio de finalidade econômica e um princípio de realidade das relações de poder, isto é, de absorção de conflitos necessária à consecução de suas finalidades. Ela, por outro lado, é científico-tecnológica por buscar articular coerentemente múltiplas decisões e ações necessárias para alcançar as finalidades específicas e dispor as coisas de modo conveniente, o que instrumentaliza o saber de direção política do governo hoje como uma ciência. Aí estão incluídos até previsões estatísticas, uma espécie de metodologia, né, que vá tornar mais científica essa estratégia. A gestão, então, é um conceito que integra elementos da administração de empresas, do setor privado e da governabilidade. A gestão tende a se identificar com a logística, que vai garantir o acesso de produtos, de movimentos, né, de fluxos, no sentido da poderosa preparação de meios e da velocidade da sua atuação, a qual se refere não apenas à rapidez, como também à projeção para o futuro. A gestão do território, então, é uma prática estratégica, científico-tecnológica do poder no espaço-tempo. É por isso que aqui estão incluídos as rodovias, os portos, a capacidade de armazenamento, a capacidade de comercialização e de produção. Então, ela propõe que para a Amazônia é importante ter uma proposta de que as ordens de grandeza sejam definidas por níveis significativos de territorialidade e ou de gestão do território, com a identificação de arenas políticas, expressões de uma prática espacial coletiva, fundamentada na convergência de interesses, ainda que conflitante e momentânea, e cuja articulação com os demais níveis se faz por meio de conflitos e que de sua superação, isto é, das relações de poder. Como princípio organizador da análise geopolítica estão as escalas geográficas, entendidas como arenas políticas e articuladas, que permitem quebrar compartimentalizações que ela chama de fossilizadas no espaço. E não se trata apenas do Estado e da região. Trata-se também, por exemplo, da visão obsoleta do terceiro mundo. Ou seja, os assentamentos rurais que aparecem aqui no mapa, eles são bons exemplos justamente dessa articulação que é necessária para que a gente possa entender quais são os conflitos, que a gente consiga, através de visões estratégicas que fazem parte da gestão, ter condições de superar esses conflitos e avançar no que seria, né, a própria discussão da produtividade, que vem de uma territorialidade, como o caso aqui da soja, que não está exatamente coincidindo com aquela dos conflitos dos assentamentos rurais. Então é um dos pontos mais importantes para que se faça, para que se tenha condições de, dentro do contexto amazônico contemporâneo, nós consigamos entender essas duas forças. Por um lado, a revolução da microeletrônica e da comunicação, que gera um modo de produzir baseado no conhecimento da informação, configurando uma nova divisão do trabalho, uma nova geopolítica, em que a Amazônia passa a ser vista em grande parte como área a ser preservada, na medida que o novo modo de produção a valoriza como capital de realização atual ou futura. Simultaneamente, a lógica cultural dos movimentos sociais e ambientalistas, embora por outros interesses de sobrevivência, convergem para a lógica de preservação, gerando esdrúxulas alianças com organizações não governamentais, ONGs e agências internacionais, que são os conflitos.
A desregulação estimulada pelo vetor ecológico pode significar um movimento para nova regulação associada a um desenvolvimento sustentável, mais democrático e flexível. E, pelo contrário, também com oposição ao incentivo à fragmentação. Cumpre ressaltar, por um lado, o fato inédito e positivo no Brasil, que seja a transferência de terras devolutas do Estado para o uso dos seringueiros, caboclos e índios, em formas alternativas de organização econômica, social e territorial, que são as produções coletivas, que são as áreas de produção coletiva. Por outro lado, em que pesa a importância dessas iniciativas localizadas e embrionárias, por enquanto, na prática, grande parte do território amazônico permanece à margem do circuito produtivo nacional. Concluindo, as incertezas quanto aos modos de transformação dos territórios são muitas e maiores ainda em relação à Amazônia, dada a sua extensão e a aceleração da dinâmica regional. Uma certeza, contudo, deve ser considerada: o esgotamento da macro-região como escala ótima de planejamento. O planejamento, para ser bem sucedido, deve focalizar problemas bem definidos e delimitados. As novas territorialidades têm, assim, que ser reconhecidas como um componente a ser fortalecido pelo desenvolvimento regional sustentável. Acompanhe esta aula o documentário Amazônia S.A., que vai trazer luz para várias dessas colocações feitas por Berta Becker e que nós vamos poder discutir nos nossos encontros síncronos. Obrigado.